últimos dias, um macaquinho chamou a atenção aí nas redes sociais. O macaco Punch, ele foi abandonado pela mãe dele, assim pelo nascimento e também pelo bando. Ele tentava ali se familiarizar com o bando, mas ele sofria rejeições. E como ele estava dentro do zoológico, os cuidadores, os veterinários, eles ofereceram vários brinquedos para ele tentar se familiarizar. Mas o que chamou a atenção do macaquinho Punch foi um orangotango de pelúcia. E ele corria para todo lado, abraçava esse macaquinho. Mas aí que vem a grande dúvida: é normal um animal silvestre agir dessa maneira? E o professor Liu vai explicar isso pra gente. É um comportamento que acaba acontecendo em algumas espécies de animais, não são todos os animais silvestres que acabam demonstrando esse mesmo tipo de comportamento. Ele acaba sendo um comportamento normal para espécies que são, de um certo modo, hierarquizadas. Então, quanto maior for a hierarquia que existe dominante dentro dessa espécie em questão, esse tipo de comportamento ele vai acabar aparecendo, ele vai acabar sendo desencadeado. No caso de um filhote acabar perdendo a sua mãe, ele vai acabar morrendo. Não tem esse comportamento de um irmão ou pai, né? Depende da espécie. Poucas espécies do pai têm esse cuidado materno, né? Aflorado, então acabar cuidando do animal em si. Então, em espécies hierarquizadas, a espécie mais hierarquizada que a gente tem de mamíferos são os primatas não humanos, né, que acabam incluindo orangotango, macacos, bugios e outros primatas. Então, nessas espécies, como é bem marcado o comportamento de quem é o macho dominante, a fêmea dominante, quem são os machos betas, que estão abaixo do macho alfa, que é o dominante, e quem são os outros machos, outras fêmeas, acaba acontecendo esse tipo de comportamento. Então, no caso de o animal acabar não tendo a sua mãe, acaba sendo algo difícil para ele, porque não vai ter quem ensine para ele o comportamento contra a hierarquia. Assim sendo, como ele vive numa sociedade que tem hierarquia, ele não vai conseguir entender qual é o seu papel na sociedade. A mãe ensinaria para ele o papel da sociedade, aonde que ele tem que se portar, qual o local que ele está, com quais animais ele pode interagir e como é feita a interação com cada tipo de animal. Nesse caso, quando os tratadores do zoológico, né, o pessoal que trabalha no zoológico, veterinários e afins, perceberam essa rejeição maternal que teve, o macaco ficou sozinho. Então é comum para esses animais, né, de cadeias superiores, primatas mais ainda, se apegar a alguma figura diferente. Por que foi o macaquinho, o orangotango, né, que eles colocaram ali em questão? É porque ele se assemelha quanto ao corpo da fêmea. Ele acabou recorrendo a esse brinquedo, o brinquedo qual para ele simboliza essa linha de afeto que ele tem, porque a única linha de afeto que ele tem familiar é esse brinquedo. Mas por que não separam ele dos outros animais? Acabam não separando, porque se separar, aí sim é que ele nunca vai entender como é que se comporta em sociedade. Eles querem que esses animais, né, tenham as suas liberdades, a liberdade de poder entender como que ele interage no meio ambiente. Mas essa história teve um final feliz. Punch finalmente foi aceito pelos outros macacos do bando.